irmãos estão bem? Deixa eu aproveitar que estão de pé. Evangelho de Marcos, capítulo de número 7. Marcos 7, versículo 31 a seguir. Marcos capítulo 7, versículo 31 a seguir. Eu louvo a Deus por estar aqui pela primeira vez. Louvado seja o Senhor por essa oportunidade, né? Eu vi com uma incumbência muito difícil, que é representar o meu pastor, né? Ele não tá bem de saúde, desde de terça-feira que ele não foi para o culto, né? Terça, quinta não foi. Na sexta já fui em outro lugar representar ele. E hoje estamos aqui novamente representando ele. Já oramos, estamos apresentando em oração, crendo que Deus vai restaurar a sua saúde, para que ele volte logo a fazer aquilo que ele tanto ama, que é pregar a palavra dele e fazer a obra do Senhor. Amém? Então, eu sou privilegiado por conhecer os irmãos. Que Deus abençoe a todos os pastores e líderes dessa casa, que eu ainda não guardei nome, tá bom? Mas eu prometo que eu vou tentar decorar os nomes, tá bom? Até a irmã Sorlange, que falou comigo hoje, ela falou: pastor, me fala qual a placa do seu carro para guardar a vaga. Eu falei: acredita que eu não sei de cor? Pensa em alguém ruim de memória, sou eu. Mas eu vou tentar guardar o nome dos irmãos, tá bom? Que Deus abençoe a todos. E quantos querem ouvir uma palavra, diga amém. O versículo 31 diz assim: de novo, Jesus se retirou de Tiro, da terra de Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Diga comigo, Decápolis. Então lhe trouxeram surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs os dedos no ouvido dele, e depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-te. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o pecílio da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Próximo versículo. Jesus lhe ordenou que não contasse isso a ninguém, porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem. E ficavam muito admirados, dizendo uns para os outros: tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem, faz até os mudos falarem. Se você crê nisso, se assente glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu vou pedir a ajuda dos músicos, né? Até pedir para eles não saírem, né? O meu pastor, eles não pode? Não? Então deixa assim. Se não pode, depois pode, no final. Fica à vontade. Na mensagem não. Depois, né? Tá bom então. Então deixa ali. Irmãos, olhe para cá e presta atenção. Vamos segundo o que pode, tá certo? Amém, tá tudo certo. Olhe para cá e me presta atenção. Nós estamos diante de um culto de missões. Eu tenho um costume comigo, né? Costume meu, que eu chego aonde eu vou ministrar e eu deixo Deus falar comigo acerca do que Ele quer que eu fale. Nesses anos, nessa caminhada como pregador, né? Servo de Deus. Deus dá algumas mensagens na caminhada nossa e a gente pode fazer isso, né? Só que hoje foi me dado essa incumbência de no culto de missões. Eu pensei,
o que pregar hoje e o que entregar para o povo de Deus hoje. E Deus saltou esse texto no meu coração. E a verdade é que esse texto é muito conhecido, não é verdade? Eu creio que os irmãos são conhecedores desse texto, já ouviram, já leram, porque não até pregaram sobre esse capítulo, que tem uma frase que é muito conhecida, não é verdade? Efatá. Esse efatá quer dizer abra-te ou desprende. E alguém pode pensar, o que isso aqui tem a ver com missões? Não é verdade? É porque quando nós lemos o capítulo 7 isolado, nós não conseguimos entender e compreender toda a narrativa que está por detrás do capítulo 7, amém? A verdade é que o capítulo 7:31 é uma conexão de um texto. Então existem outros textos que estão conectados com o capítulo 7:31. E olhe para cá para você entender. Agora aqui no capítulo 7:37, alguém está olhando para alguém e está dizendo assim: tudo o que ele faz bem feito. Glória a Deus. Porque é muito bom nós podermos dizer para alguém: tudo que Jesus fez na nossa vida, Ele fez bem feito. É bom demais poder testemunhar e dizer: tudo que Ele fez bem feito. Irmãos, eu queria dizer para você que chegará um dia de você poder testemunhar isso, se não testemunhou ainda. Chegará um dia de você poder dizer para alguém, se ainda não disse ainda: uau, olha o que Ele fez, como Ele fez bem feito, não é verdade? Só que para chegar no capítulo 7 e dizer que foi bem feito, existe um processo, e nesse processo a gente costuma nesse processo não enxergar o quão bem feito está sendo feito. Porque no capítulo 7:37 tem essa frase. Mas para chegar nessa frase, Jesus primeiro começa dizendo assim, Marcos 4:35. Passemos para outra margem. Isso aqui é o início. Jesus começa com um convite. Convite esse que, se aceito, pode trazer um grande testemunho. Mas Jesus começa lançando um convite. Vamos passar para o outro lado. Eu costumo usar o exemplo pedagógico, e é para fim pedagógico, tá bom? Pastores. Agora, irmãos, olha para cá. Imagina se o pastor aqui hoje me chama assim, depois do culto, e diz assim: pastor, senti hoje de fazer um churrasco na minha casa e vou te convidar. Imagina se o pastor fizesse esse convite. Você já pensou? Pensou aí? Meu Deus. Agora, crente come pouco, então não é problema. É ou não é? Agora, levante a mão assim, se o pastor convidasse você também para o churrasco, levante a mão se você fosse assim, se você iria. Todo mundo. Deixa Deus te usar, pastor. Você iria? Eu aprendi desde criança, irmão, desde criança. Quando alguém te convidar, filho, quando alguém te convidar, não se preocupa não. Eu falei assim: por quê, mãe? Por quê? Não, porque quem convida, paga. Agora, se a gente trocar a palavra paga por se responsabiliza, fica legal. Quem convida. Então, se o pastor me convidar, se o Nubank estiver no vermelho,
Se o Bradesco estiver no vermelho, eu vou mesmo assim, porque eu não vou pagar nada, porque ele vai se responsabilizar. Agora no capítulo 4:35, quem convidou quem? No capítulo 4:35, quem é que está convidando? Foi você que convidou Jesus? O barco? Não. Ou foi Jesus que convidou você para a embarcação? O problema é que a gente fica com tanto medo, receoso, temeroso, dizendo: será que vai dar certo? Será que esse convite vai dar bom, né? Assim que dizem por aí. Será que vai realmente acontecer? Aí Jesus está dizendo para você: quem te convidou? Eu acho bom que quando Jesus diz que vai chegar num lugar, Jesus não para no meio do caminho. É a gente que tem o costume de começar uma obra e parar no meio dela. É a gente que às vezes constrói um muro e não reboca, deixa lá. Para a obra no meio dela, embarga a obra. Mas Jesus, quando começa uma obra, Jesus... Então guarda isso. Se Jesus começou uma grande obra, certamente Ele terminará de executá-la para a glória de Deus. Então, se Jesus te convidou, por que o medo? Quem irá se responsabilizar na caminhada é o próprio Cristo. E tudo começa com um convite: passemos para o outro lado. Aqui começa uma grande missão, porque Jesus está chamando 12 para estar numa embarcação com Ele e trabalhar na embarcação. Pastor, trabalhar na embarcação? Claro. Você acha que a embarcação é para passeio? A palavra é uperetes. No grego quer dizer ministro, igual remador. A palavra usada no grego para ministro é a mesma para remador, irmãos. Jesus quer que alguém seja ministro, e eu aprendi que ministro não é quem canta, ministro não é quem prega, ministro é quem rema. Então tem uma coisa que Jesus é bom em dar para todo mundo que está aqui. Diga: remo. Para quê? Para a embarcação andar. Jesus está olhando e dizendo: eu vou colocar 6 aqui, 6 aqui, porque de igual forma, enquanto vocês remam aqui, vocês também remam aí. Porque o que acontece, né, pastor? Se remar desse lado e aquele lado ficar olhando quem está remando. Não me entenda mal não, pelo amor de Deus, mas tem momentos das nossas vidas que a gente questiona a Deus dizendo: por que minha vida não está andando? Por que minha família não está andando? Porque parece que a minha vida está... É porque você precisa entender, não dá para chegar aonde Jesus disse de braços cruzados. Jesus confiou em você, e pensa num negócio complicado, é Jesus confiar em mim para alguma coisa. Porque Jesus usa gente tão falha para coisas tão importantes? Quando eu li esse texto a primeira vez, eu disse: eu sendo homem, já duvidei muito de outro homem na direção. Você já viu alguém dirigindo perigosamente aí, irmão? Achando que é Velozes e Furiosos, o crente Velozes e Furiosos, já viu? Já viu, irmão? Cortando o caminhão, já viu? Andou já de passageiro? E você diz: misericórdia, esse varão aqui, hein? Você com sono, às vezes você diz: eu não posso nem dormir. Se eu dormir aqui é um perigo, vou para a glória e nem vi o que aconteceu. Mesmo com sono você vigia, porque você está dizendo: quem está na direção é perigoso. Quem está na direção, complicado, né? Aí você não dorme.
Aí a pergunta que eu me fiz é: como é que Jesus dorme? Se quem está na direção é homem, se quem está na direção é falho. E acredite, Jesus deixou uma grande responsabilidade na mão de 12 homens. Qual é a responsabilidade? Vocês remam, porque nós iremos chegar do outro lado. Então, a incumbência é difícil. E o problema é quando eu dou ouvido a vozes exteriores dizendo assim: você não é capaz, você não vai dar conta disso. E parece que tem dias que eu dou mais atenção no que eu ouço externamente do que o que Jesus falou comigo no meu íntimo. No meu íntimo ele disse: nós vamos chegar. Jesus não deu margem para dúvida. Ele disse: nós pisaremos do outro lado. Mas é uma voz que fala conosco que diz: vai dar errado, você não é capaz, vai dar ruim. Mas Jesus disse: nós chegaremos do outro lado. E se tem uma palavra que eu posso profetizar para você, é que maior do que qualquer palavra contrária é o que Jesus já determinou para a tua vida, para a tua história. Nós pisaremos do outro lado, nós vivenciaremos momentos extraordinários do outro lado. Existe um ditado aí fora, e nós trouxemos para a igreja e a gente usa muito. Você vai até lembrar desse ditado. É assim, ó: do outro lado, eu vou cantar. O quê? O hino? Não foi isso que nós aprendemos? Mas se você ler o texto, analisar o texto, Marcos 4:35 até o 41, você vai perceber. Os discípulos foram convidados para o barco, mas não vão cantar hino da vitória do outro lado. Porque alguém, pastor, consegue cantar hino da vitória quando de fato chega a vitória. Então tem gente que só vai conseguir cantar hino da vitória se de fato a vitória chegar literalmente, né? Para a vitória chegar, aí eu canto o hino da vitória. Só que Jesus não está levando 12 para dar vitória para os 12. Jesus está enxergando do outro lado, e Jesus sabe o que tem do outro lado. Do outro lado tem um jovem possesso por demônios. E Jesus está indo, levando 12 para levar milagre para alguém. Isso aqui não é missão? Jesus chamou 12 para ir do outro lado. E não é para dar milagre para 12, é para dar milagre para um. Então, se alguém vai cantar, não são os 12. Se alguém de fato vai cantar com vitória, é quem estava possesso. Então, lá vai uma lição para a nossa vida. Jesus, às vezes, não nos convida para receber milagre. Muitas das vezes Jesus nos convida para ser carregadores de milagres alheios. Porque antes de Jesus fazer na tua vida, permita Jesus usar a tua vida. E se eu falar para você que antes de você, essa pessoa do lado pode receber primeiro? Eu não sei se pode, mas pode olhar para o irmão, pastor? Pode? Pode falar para o irmão? Pode? Então fala para o irmão assim: pastor, obrigado. Agora eu já sei, né, irmão? Pronto, já estou sabendo já. Pronto. Fala para o teu irmão assim, ó: irmão, irmã,
se não acontecer na minha vida, mas acontecer na tua, eu vou me alegrar do mesmo jeito, eu vou cantar do mesmo jeito, eu vou orar do mesmo jeito, eu vou agradecer do mesmo jeito. Então lá, ai, porque ser um mensageiro do reino, às vezes não é receber, às vezes é entregar. E se Deus levantar pelo menos 2 ou 3 aqui hoje, com a mente transformada, dizendo: quer dizer então, pastor, que eu entendi que algumas bênçãos só recaem na minha vida quando eu aprendo a orar pela vida do outro. É por isso que a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó, quando Jó orava por ele mesmo, né? Quando Jó estava lá dizendo: ó, Deus me abençoa, não. A Bíblia diz, quando Jó entendeu: eu vou orar pelos que me perseguem, eu vou orar por aqueles que diziam ser meus amigos. Aí a Bíblia diz: e Deus mudou o cativeiro de Jó, quando Jó orava pelos seus amigos. Aleluia. Alamara Xandaramaya. Remar. Eu sinto uma graça de dizer para alguém: eu sei que vai ter culto de ação de graça na tua casa, mas antes de ser no teu endereço, vai ser no endereço dessa irmã aí, vai ser no endereço desse irmão aí. E Deus mandou dizer: primeiro, antes de você dizer aconteceu na minha vida, você vai dizer aconteceu na vida do meu irmão. Glória a Deus que aconteceu. Grande seja, glorificado seja o nome dele, porque ele fez na vida. Ai, ai. É como se Jesus dissesse: vocês vão poder cantar o hino da vitória, vão, mas só se vocês conseguirem se alegrar com a vitória dos outros. Lá vem Jesus, né? Lá vem Jesus, dizendo para 12: ó, fiquem aqui, remem, eu vou dormir, vou descansar. Ué, quer dizer que o Senhor vai descansar e a gente vai trabalhar? Não é diferente do que a gente aprende aí? Porque o que nós aprendemos muito aí na nossa geração é que Jesus trabalha e o crente descansa. Aí Jesus te trouxe aqui nessa manhã para dizer: é diferente, filho. Eu vou descansar. E você? Sabe o que nós temos confundido muito? É barco com navio. Jesus andou de barco, Jonas de navio. Jonas paga a passagem e dorme. Jesus está no barco, também dorme. Mas a diferença é que o profeta pagou para viajar. Então ele usufrui da viagem. E navio é assim, né? Navio você paga a passagem e aproveita a viagem turística. Olha o céu, olha os pássaros e diz: nossa, que céu bonito, né? Assim, olha como está bonito hoje. É assim de navio. De navio você pode puxar a rede, beber água de coco, está em navio. Mas eu digo que isso aqui não é navio. Eu costumo dizer que isso aqui é embarcação. Porque navio você cruza o braço e aproveita a vista. No barco não. No barco pouco se tem tempo para olhar a vista, porque você está muito ocupado em remar. Eu não sei se você entende isso aqui, ó. Mas quando Jesus te ocupa tanto remando, você não consegue criticar culto. Quando Jesus te ocupa tanto trabalhando, você não consegue dizer: nossa, viu como cantou, desafinou. Não consegue. Você está tão ocupado, a mente tão ocupada. E Jesus te trouxe para dizer: eu vou ocupar bastante você. Você que tinha pensado que ia parar, vai voltar a trabalhar. Meu Deus do céu. Jesus trouxe alguém para dizer: você vai ser missionário, você vai fazer missão.
vai gerar alegria no céu. Porque a alegria no céu eu aprendi de duas formas: ou um pecador se arrepende, ou um justo morre. Porque quando um justo morre, Deus se alegra. E quando o pecador se arrepende, há festa. Então há duas alegrias para o crente: ou ele prega para salvar, ou ele morre sendo justo. É melhor pregar, pastor. É melhor pregar. É melhor pregar, hein, pastor? Então, começa a pregar lá na escola que ninguém sabe que você é crente. Começa a pregar lá no trabalho que ninguém sabe que você frequenta a igreja. Começa a anunciar, dizer: olha, tem um Deus, ó, que eu sirvo, remando. E eu resumo para poder chegar onde eu li. O vento vem, tempestade vem, afrontando, e eles despertam Jesus, dizem: mestre, estamos... o senhor não se importa? Estamos perecendo. Não parece? Parece. E só parece que tem dias que Jesus não se importa. Parece. Mas só parece. Que Jesus não está nem aí, mas só parece, pelo amor de Deus, hein? Só parece. É porque ele não respondeu. É porque ele não usou o profeta. E parece que ele não está nem aí. Mas Jesus despertou, olhou para o ambiente e disse: cala-te, vento. Ó, para a tua vida, ó. Aquieta tempestade. Jesus não respondeu para quem pergunta, mas respondeu aonde está o problema. É isso aqui o problema? É isso aqui que está tirando teu sono? Meu Deus. É isso aqui que está fazendo você virar de um lado para o outro. Jesus trouxe alguém nessa manhã para falar: eu não respondi nos teus ouvidos, mas eu estou respondendo aonde está a problemática. É aqui? É isso aqui que está te preocupando? Então lá vai a palavra: cala-te, vento, aquieta a tempestade. E a bonança chegou na embarcação de alguém. E eu libero essa palavra. Se você crer nisso aqui e tiver mão para levantar a boca para adorar, Jesus está silenciando toda essa tempestade. Cala-te, vento, aquieta a tempestade. A bonança está chegando. Aí, aleluia. Sabe o que Jesus está enfrentando, o que está enfrentando por causa de uma alma? Qual valor tem uma alma para Jesus? Pode pensar no maior pregador, ou qualquer pregador que você conheceu. Se quiser pensar no pregador conhecido, pode pensar: quem é o pregador que faz se deslocar da onde está para vir num lugar diferente por causa de uma alma? Não tem uma multidão, não é um. Que tem um histórico. O histórico do jovem. Se queima, se corta em pedras, porque o diabo joga de um lado, joga para o outro, vive correndo, sem roupa, pelos sepulcros, desprezado por todo mundo, abandonado pela família, desacreditado. Está desacreditado. E faz tempo que o diabo usa. Faz tempo que o diabo fere. Faz tempo que o diabo está usando. E o problema do diabo, irmão, é achar que por usar faz tempo, acha que é dono pelo tempo que usa. De novo, para você entender: o diabo acha que é dono do jovem por causa do tempo que usa. Acha que é dono por uso campeão, que fala, né? Pelo tempo. Só que se eu falar isso aqui para você, para alegrar a tua alma, o dono da alma está vindo aí. E não importa o tempo que estava na mão do diabo, o dono está vindo aí para dizer: ele é meu, ela é minha, a casa é minha, a
família é minha, o casamento é meu. Joga a mão pro céu, vai. Abra essa boca. Se o diabo hoje disse pra você até ontem: eu vou destruir a casa, vou destruir a família. Hoje a palavra de Deus é: a casa tem dono, a família tem dono. Eu estou chegando aqui. Será que alguém pode dar glória a Deus aqui? Pode. Aleluia. 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 Amara. Eu ouço esse som. E o som que eu ouço é de pegadas aí. E Jesus gritou na minha alma: diga nessa casa de oração que eu vou colocar o pé naquela sala, que eu vou colocar o pé naquele quarto. A depressão vai embora, a síndrome de pânico vai embora, o sangue vai ser limpo, a enfermidade vai sair. Eu estou chegando. Cadê os crentes que vieram para adorar? Cadê os crentes que vieram para entregar? Abra essa boca e entrega o teu melhor nessa manhã. Ele está chegando. Eu vim com uma notícia para a tua alma e eu vou gritar para a tua alma: Jesus está chegando. Se alegre, se alegre. Eu sinto uma graça e eu sinto de liberar para alguém, e eu sinto de pregar para a alma de alguém. Até hoje o diabo estava olhando e apontando e dizendo: vai morrer do jeito que está, vai acabar do jeito que está, vai ficar dessa forma. Mas Jesus está dizendo: mas quem é o dono da alma? Quem é o dono da alma? Eu vou mudar o histórico, diz o Senhor. Eu vou mudar essa fase, diz o Senhor. Eu vou colocar o pé lá. Machandaramara canto. Marachandarai, olha essa atmosfera aqui. É porque ele está passando no meio da igreja. É porque ele está passando no meio da igreja. É porque o Espírito Santo está aqui. E ele veio confirmar o que você orou, né? E o que você orou perguntando é: será que vai ser assim para sempre, Jesus? E Jesus te trouxe nessa manhã para dizer: eu vou levantar esse jovem de novo. Vai pregar a minha palavra, vai fazer a minha vontade. Vai. Vai. Vai.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Está queimando aqui, irmãos. O jovem veio correndo até os pés de Jesus, adorando. Ele disse isso aqui, ó: o que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Da boca dele saiu isso, mas são os demônios falando. O que tu queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Foram o que os demônios falaram usando a boca do jovem. No capítulo 4:41, olha a conexão. No capítulo 4:41, os discípulos disseram assim, ó: mas quem é esse? Pastor, os discípulos disseram: mas quem é esse aí? Que até o vento e o mar. Aí o capítulo 41 terminou com interrogação. O meu professor de teologia, anos atrás, disse assim: não tem pergunta na Bíblia que não tenha resposta. Eu falei: ué, então tá. Cadê a resposta do capítulo 4:41 que está com interrogação e ninguém disse quem é ele? Quem é esse? Foi o louvor louvado aqui, não foi? Foi? Não, que bem assim, mano. Ah, eu gostei agora. Entendi porque ele me deu essa mensagem, então. Quem é esse aí? Que até o vento e o mar lhe obedecem. João não respondeu, Tiago não respondeu, Mateus não respondeu. Mas os demônios disseram: ele é Jesus. Ele é filho de Deus, o Altíssimo. Eu vou apertar só um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Bom, ó, eu quero voltar, mas eu vou apertar só um pouquinho. Tá bom? Como é que tem discípulo que diz que é discípulo, mas não sabe quem ele é? Tem que se levantar um demônio para dizer o que você não sabe. É porque culto com Jesus, pelo menos alguém tem que saber quem ele é. Ele é Jesus. Ele é filho de Deus, o Altíssimo. E Jesus disse: quem está aí, aqui tem uma legião. Jesus disse: vai sair todo mundo, né? A legião vai sair. A legião saiu. Resumindo, eu vou resumir para poder entregar no horário. Ele disse assim quando Jesus foi expulso, porque Jesus foi expulso por causa dos porcos que se perderam. Ganhou uma alma, mas perdeu 2.000 porcos. Olha a balança. Coloca na balança 2.000 porcos, uma alma. Alguém olha e diz: o que nós perdemos é maior do que o que você ganhou. E eu não sei você, mas o diabo é bom em dizer para o crente: você está perdendo mais do que está ganhando. Vai continuar adorando a Deus, você está perdendo mais do que está ganhando. Está perdendo mais do que está ganhando. É porque o diabo é assim. Ele só sabe o que eu falei há 1 segundo atrás. Tudo que vai ficando para o passado, ele sabe. E Jesus? Jesus sabe o passado, sabe o presente, já conhece o passado. Jesus chamou alguém para entrar no barco. No presente, Jesus está libertando um jovem, para chegar no futuro, alguém dizer tudo o que ele faz. No passado, alguém disse, para dizer tudo o que ele faz bem feito. No passado eu enfrentei vento, no passado teve ondas, no passado o barco quase quebrou, mas e agora? Agora, tudo que ele fez bem feito. Será que você está pronto para dizer que tudo que ele faz é bem feito? E eu digo é mais, tudo que ele faz é perfeito, não se compara. Jesus libertou o jovem gritou, quando Jesus está indo embora: deixa eu ir contigo. Jesus disse: comigo não, vem comigo não.
Pastor, eu já fui pastor de igreja. Cuidei de igreja antes de ser hoje obreiro do pastor Maurício. Eu já cuidei de igreja. Pensa uma coisa boa é quando alguém fala assim: pastor, me deixa trabalhar aqui na obra. Não, irmão, isso aqui o coração do pastor falta saltar pela boca. Diz assim: nossa, quer trabalhar, filho? Quero, nem que seja limpando o chão. Você fala: rapaz, o homem está. Então vem aqui, trabalha aqui. Aqui tem lugar, aqui tem vaga, sim ou não? Aqui tem vaga aberta. Pode trabalhar. Aí Jesus olhou para o cara que quer fazer missão e disse assim: não vem comigo não. Volta para tua casa. Mostra para os teus parentes como o Senhor teve misericórdia de você. Você entendeu o que Jesus está fazendo? E eu te digo, eu sou o filho, eu fui, ainda sou, né? Ela partiu, mas deixou um grande legado. Missionária Silvana, minha mãe. Minha mãe era missionária mesmo, missionária, pastor. Missionária não porque viajou países para fazer missão, mas missionária porque em casa ela nunca deixou de falar de Deus. E eu não sei você, mas os missionários de hoje querem fazer missão em Orlando, quer fazer missão na Disney. Aí Jesus está dizendo: volta para casa, mostra para os teus parentes como o Senhor teve misericórdia de você. Porque para fazer missão não precisa viajar longe. Para fazer missão só precisa pregar em casa. Minha mãe nunca passou a mão no cabelo assim, sabe? Ela falava assim para minha irmã caçula, que dava trabalho, minha irmã caçula, meu Deus do céu. Minha mãe olhava para ela e dizia assim: um dia Deus vai fazer a obra na tua vida, viu? Um dia Deus vai te pegar e fazer uma grande obra na tua vida. Quando minha mãe estava entubada, ela ficou 20 dias entubada, irmãos. A gente revezava todo dia um filho, e são 7. O mais velho aqui, ó. Mas são 7 irmãos. 3 crentes, um afastado e o resto nunca tinha aceitado Jesus. Pastor, e 7. Minha mãe entubada. Começou a revezar, só podia ir um filho por dia. Um filho por dia. No dia que minha irmã caçula, essa que ela minha mãe falou, pastora, não pôde entrar porque chegou atrasada no horário. O médico não deixou. E a gente só tinha a informação da minha mãe quando alguém ia. E nesse dia ninguém teve informação da minha mãe. Minha irmã chorando porque não pôde visitar minha mãe. Chegou em Perus, né? Eu moro em Perus. Chegou em Perus, uma igreja no andar de cima, uma portinha pequena. Porta pequena, só passa a pessoa. Minha irmã olhou para a placa, subiu no segundo andar, sentou lá atrás. No final da ministração, o pregador pregou e disse assim: tem alguém hoje que quer aceitar Jesus? Minha irmã levantou a mão. Saiu de lá de trás, veio na frente e aceitou Jesus. Vou resumir para não tomar tempo. Com minha mãe na UTI, quem estava afastado voltou, e quem nunca tinha aceitado Jesus já aceitou. Eu quero dizer para a tua alma nesse culto de missões aqui: você é só o início de algo muito grande que Jesus está fazendo através de você. Vai e prega para tua casa. Vai e prega e mostra para tua família. Quando ele chegou, ué, o que aconteceu com você? Roupa limpa, não está gritando, transformado. O que é que aconteceu? Ele não tinha Bíblia para pregar, mas ele tinha um testemunho. E o testemunho dele era Jesus. Eu me encontrei com Jesus. Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou a minha história. Jesus foi expulso.
de Gadara. Aí nós chegamos no capítulo 7, 31 a seguir, que diz assim, e Jesus, melhor, diz assim, começa assim, ó, de novo. Jesus se retirou de Tiro até Sidom, até o mar da Galileia, no território de Decápolis. Decápolis não é um nome de uma pessoa, nem um nome de uma cidade, porque Deca no grego são 10, e Polis é cidade. Então Decápolis não é uma pessoa, Decápolis é uma cidade que faz parte de um conjunto de 10. Decápolis. Então Jesus chegou em uma cidade que faz parte de um conjunto de 10. E não é que nesse conjunto dessa cidade, que faz parte de 10, já falaram de Jesus lá? Já conhecem a fama de Jesus lá? Aí eu me perguntei, como é que todo mundo já conhece Jesus lá? Aí no capítulo 5, versículo 20, ó, capítulo 5, 20, se você quiser anotar, anota isso aqui. Depois você melhora a mensagem e prega ela. Marcos capítulo 5 ainda, né? Marcos capítulo 5, vai estar lá? Marcos 5, 20. Está aqui, né? Então ele foi e começou a proclamar em... Aonde? Tudo que Jesus lhe tinha. E... O quê? Não, tá devagar, tá fraco. E... Todos... Então ele foi, pode deixar lá. Então ele foi, ele quem? Não é Jesus. É pegadinha mesmo, irmão, só para você. Mas você não... Ó, pastor, depois, quando a gente erra uma vez, a gente não erra nunca mais. Não é assim ou não é? Então ele foi, ele quem? Eu já sei que não é Jesus. Quem é que foi? Lembra daquele que estava possesso? Lembra daquele que estava endemoniado? Ele foi e começou a anunciar em... Eu disse que Decápolis não é uma cidade. Eu disse que Decápolis são, diga 10 cidades. Então ele foi e começou a anunciar em 10 cidades tudo que Jesus tinha feito, e todos se maravilhavam. Então ele foi e começou a pregar com o testemunho que tinha em 10 cidades. Uma cidade se admirou, 2 cidades se admirou, 3 cidades se admirou, foram 4 cidades que se admiraram, foram 8, foram 9, e todas. O diabo tinha olhado e dizendo para alguém: você está perdendo mais do que está ganhando. Você perdeu 2.000 porcos e ele só ganhou uma alma. Agora Jesus coloca na balança e diz assim: o diabo, 2.000 porcos, mas coloca do outro lado agora 10 cidades. Porque nada que você perdeu se compara com aquilo que Jesus está fazendo. Eu estou fazendo algo novo aqui. Está chegando uma novidade. Está chegando uma notícia boa. Prepara o coração, irmãos. Prepara o coração. Já prepara a família dizendo: vai acontecer algo extraordinário em casa. Vai chegar. Fechei a Bíblia porque eu terminei. Trouxeram um problema para Jesus resolver, só que o problema é que querem ensinar a Jesus como resolver o problema, né? Sim, porque problema todo mundo tem, né? Mas quando você quer ensinar Jesus como resolver problema, aí é um problema.
Porque trouxeram o problema e disseram assim: coloca as tuas mãos e ora. Jesus levou num lugar reservado, ninguém vai ver, e ele faz assim, ó. Colocou saliva na língua do homem e os dedos no ouvido, né, pastor? Olhou para o céu e disse: Efatá. E eu terminei aqui é a chave, tá, irmão? Fechei a mensagem aqui, ó, a última aplicação. Eu devolvo o microfone. Jesus está olhando para o céu e dizendo, olhando para o céu: desprende, abre, desprende, abre, abre, desprende. Eu queria que você guardasse. Desprende, abre, olhando pro a gente sabe. Agora eu vou terminar. Agora, obrigado, pastor. É porque eu era músico, pastor. Eu vou te explicar, pastor. É que eu era músico. Aí, não, quando tem música, mas olha assim, ó. Que se abre, a gente sabe isso aí? Eu gosto quando é sem ensaio mesmo. É assim mesmo. Gosto. Quando é de Deus é sem ensaio. Brincadeira, mas tem que ensaiar assim. Mas olha pra cá. Senão os irmãos se acostumam a não ensaiar e diz que é de Deus. Brincadeira, olha pra cá. Olhando pro céu, ele diz: Efatá. Mas o problema não está aqui na terra. O surdo não está na terra. O gago não está na terra. O mudo não está na terra. Por que olha para o céu? Sendo que o problema está em mim. Olha para mim, olha nos meus olhos e fala para mim. Fala abre olhando para mim, fala desprende olhando para mim. Mas Jesus tirou a atenção um pouco de quem está aqui. Olhou, levantou os olhos ao céu e disse: ô filha, calma. Eu vou olhar para o céu e vou falar com o dono dele. E falando com o dono dele, eu vou pedir para o dono do céu, aquele que criou tudo, aquele que fez tudo. Eu vou falar com o meu pai e vou dizer: pai, abre o céu agora. Abra o céu agora. Abra o céu agora. Por detrás desse teto, talvez alguém não veja com os olhos naturais, mas com o sobrenatural. Deus já mandou dizer: eu vou abrir o céu nessa casa. Eu vou abrir o céu nessa casa. Eu vou abrir o céu nessa casa. Se tiver alguém para adorar agora, se tiver alguém para dar glória a Deus agora, se tiver alguém que fala em línguas agora, o céu já se abriu, a glória já desceu. Agora, seja cheio quem quiser, receba quem quiser. Abra da boca e beba. Abra da boca e beba. Abra da boca e beba. O céu está aberto. O céu está aberto. O céu está aberto. E é Jesus dizendo para alguém: filho, eu preciso abrir o céu para a tua vida. Eu preciso abrir o céu para a tua casa. Eu preciso abrir o céu para a tua empresa. Eu preciso abrir o céu para as tuas finanças. Eu preciso abrir o céu para a tua área familiar. Deixa Deus abrir o céu nessa manhã. É Deus falando para a tua alma. Existem portas do céu que ficam fechadas enquanto portas da terra se abrem. Existem portas da terra que se abrem, mas o céu continua fechado. Mas eu estou para ver alguma porta ficar fechada. Depois que o céu se abre, depois que o céu se abre, a enfermidade vai embora, a tristeza vai embora, a doença sai, a mente é transformada, a depressão vai embora, os coxos se levantam, os cegos enxergam, os surdos ouvem. Veja a glória agora. O céu já se abriu. Então você pode adorar. Pode adorar. Pode adorar. Pode adorar. O céu está acessível agora. O reino está acessível agora. Quem tem sede, beba. Quem tem fome, coma. Abra a boca agora. Enquanto o louvor ministra, adora com liberdade. Que se abram os céus, o teu reino
nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. 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 Meus irmãos, eu agradeço a minha oportunidade. Deus, eu sei que Ele falou ao seu coração. E essa semana você comece a experimentar.